Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este canal existe para abençoar a sua vida. Hoje vamos meditar no tema Como superar a crise financeira no casamento. Estamos fazendo uma série sobre crises comuns no casamento. Na minha experiência aconselhando casais, esta é uma crise muito comum no casamento. Já experimentei esse tipo de crise e eu quero te ajudar a sair dela. A solução, e neste vídeo, fique até o final, você aprenderá alguns recursos e algumas lições que vão te ajudar a sair desta crise. Jaime Kemp afirma que 75% dos casamentos são terminados em divórcio por causa da crise nas finanças. Portanto, esse é um tema muito importante. Eu quero lhe informar outra coisa, outro dado que eu julgo ser muito importante. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor, porque nós temos muitos problemas com o dinheiro, com a questão financeira. O princípio bíblico de Deus para as finanças, eles algumas vezes divergem dos princípios financeiros da nossa sociedade. Isso porque o reino de Deus é invertido com relação ao reino deste mundo. O príncipe desse mundo, ele não tem o desejo de ver você feliz e bem-sucedido. Por isso há todo um esquema mundialmente traçado para nos levar à dependência financeira, principalmente de quem tem mais recursos. Nós precisamos ter sabedoria para administrar o que temos. Se formos fiel no pouco, sobre o muito, Deus promete que nos colocará. Então, vamos seguir em frente e vamos aprender princípios bíblicos que vão nos ajudar a nortear sobre as finanças. Um dos princípios bíblicos que eu percebo que falta nas famílias quando estou aconselhando casais é a falta de planejamento financeiro. Nós precisamos ter disciplina com relação a um planejamento financeiro a curto, médio e longo prazo. Alguns casais não fazem nem sequer o orçamento mensal do quanto vai gastar, qual a previsão para esse mês ou para os próximos 3 meses. E aí eu preciso lhe orientar, faça isso, é simples, muito simples, mas isso vai te salvar de muitas ciladas, de gastos desnecessários. Uma outra questão que eu oriento casais quando eu estou aconselhando é: conheça o perfil financeiro do seu cônjuge. Você precisa conhecer o perfil financeiro do seu cônjuge. Eu tenho um curso que eu ofereço gratuitamente para casais, mostrando o perfil financeiro. Você pode descobrir o perfil financeiro do seu cônjuge. Aliás, você deve conhecer o perfil financeiro do seu cônjuge. E eu preciso te alertar, isso vai facilitar a sua vida. No curso que eu te oriento, eu vou falar sobre o perfil do gastador, o perfil do poupador, o perfil do investidor. São perfis diferentes e a gente precisa compreender qual é o perfil do meu cônjuge. Antes de casar, é importante que você saiba. Atitude correta para com o dinheiro. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Eu falei para você que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. No vídeo não dá para ler todos os textos, mas eu quero ler alguns textos com você. Por exemplo, o Salmo 24, versículo 1. O que nos afirma? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Reconhecer que tudo pertence a Deus e que nós somos apenas administradores. Nós precisamos gerenciar com sabedoria aquilo que pertence a Deus, porque tudo pertence a Ele. Nossa vida, nossos bens, nosso intelecto, nossa saúde, nossos filhos, nosso cônjuge, tudo pertence ao Senhor. Então, reconhecer que tudo pertence a Deus já é um grande passo para que você não caminhe sozinho. Planejar os gastos, e aí Lucas, capítulo 14, vai nos dar uma dica muito interessante sobre a questão dos gastos. É uma parábola que Jesus está contando e ele vai falar sobre o planejamento antes de gastar. Lucas 14, versículo 28, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Então, planejar, 50% do problema está resolvido quando você planeja. Então, o planejamento financeiro é muito importante. Aliste necessidades em ordem de importância. Qual é a ordem de importância de necessidades que você tem? Você precisa ter essa lista
muito clara na sua mente. Enquanto você não tiver ela muito clara, faça uma lista e deixe ela visível dentro de casa. Pare com os gastos desnecessários, porque muitas das vezes nós queremos competir com os outros, competir com parentes, competir com vizinhos e amigos, e isso traz geralmente muito endividamento para a nossa vida, e a vida conjugal vira uma bagunça, um inferno. Eu quero fazer algumas perguntas para que você reflita sobre elas. Primeira pergunta: quem é o dono do seu negócio? Se você tem um negócio, você está investindo, é um empreendedor, quem é o dono do seu negócio? Você vai dizer, sou eu. Não, deve ser Deus. Chame Deus para a sociedade, chame Deus para te dar direção. Ore a Deus sobre como investir, como fazer, como expandir seu negócio, como decidir em suas transações. Você está devendo alguém? É uma outra pergunta. E aí eu quero ir com você para Provérbios, capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8, que diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Mas eu quero ler também um texto de Provérbios, capítulo 22 de Provérbios, versículo 7. Nós conhecemos muito o versículo 6, mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Você precisa entender isso. O endividamento vai te levar a um buraco sem saída muitas das vezes. O grande perigo que a igreja brasileira corre hoje, as famílias, os cônjuges estão caindo em muitas ciladas, são as casas de apostas. Há endividamento, o governo está preocupado com isso e está tomando algumas medidas, porque o endividamento está sem freio nessa questão do jogo de aposta, que agora está na ponta do nosso dedo no celular. Há muito perigo, cuidado. Além de apostar, que é pecado, porque é um jogo de azar, você está apostando aquilo que você não tem, aquilo que você acaba deixando de usar nas suas prioridades. E o jogo, ele vicia. Ele é um vício cruel e vai te trazer muitos prejuízos, e famílias estão sofrendo horrores por causa disso. Há gente com distúrbios emocionais, psíquicos por causa das apostas. Outra pergunta que eu quero te fazer: você é grato pelo que tem? Isso me lembra Filipenses, apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 4, ele vai nos exortar sobre a questão de estar contente. Veja bem o que ele diz, Filipenses 4, 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. E aí, Paulo está falando de algo que ele experimentou ao longo da sua vida. Ele aprendeu um exercício de errar e acertar, errar e acertar. Se você está errando, você está no lugar certo, porque eu quero te orientar para que você caminhe para o acerto. E a palavra de Deus tem muitos conselhos sobre isso. Outra pergunta que eu quero te fazer para a sua reflexão: você ganha honestamente seus recursos? E eu quero ler 2 textos para você no Novo Testamento. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Além de você trabalhar, que é o correto, você não deve furtar e você ainda deve ajudar o necessitado. Se há alguém necessitado, ajude. Seja generoso, é muito importante. Outro texto que eu quero ler com você está em 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 9. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão de graça à custa de outrem. Pelo contrário, com trabalho e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Paulo está preocupado com a igreja nova de Tessalonicense, é uma igreja muito novinha ainda. E Paulo está dando orientações sobre a questão de não sermos pesados aos irmãos. A importância de trabalhar e ganhar o dinheiro com honestidade.
Isso é justo, isso honra a Deus, isso honra a sua família, isso dá a você sono tranquilo, reparador. E eu quero te dar mais alguns conselhos. A importância de você colocar Deus em primeiro lugar. A promessa que Jesus faz em Mateus 6,33, ela é muito importante. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aqueles que buscam o seu reino, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas que Jesus falou anteriormente, comida, bebida e vestimenta, não faltará. Deus promete nos acrescentar. Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Há promessas bíblicas sobre a provisão de Deus para nós. Filipenses 4,19, Paulo está dizendo que Deus cuida e provê para os seus filhos. Ele termina agradecendo a carta por ter recebido as ofertas. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. De quem Deus promete suprir as necessidades? Daqueles que ofertam, daqueles que são generosos, daqueles que abençoam os outros. Esta é a promessa que está intrínseca nesse texto. Eu quero falar com você sobre princípios de mordomia. A Bíblia fala sobre a importância de sermos bons administradores no que temos, seja pouco ou seja muito. Deus e a Bíblia vai nos orientar e vai nos dar sabedoria para agir nas finanças. Um outro conselho, dica que eu te dou, esteja contente e seja generoso. O contentamento e a generosidade são bíblicos. O irmão que é contente, a pessoa que é contente, ela tem generosidade na vida, ela pratica a generosidade. Eu quero ler com você Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Olha o que diz o versículo 24. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescentará mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há pura perda. Aqui nós temos a generosidade e temos a promessa de contentamento. Quando estamos contentes com o que temos, nós nos tornamos pessoas alegres e generosas, não temos medo de andar por fé e depender de Deus. E eu quero lembrar a você um exemplo bíblico marcante para a minha vida, que é a igreja da Macedônia, que é a igreja de Filipos. Quando Paulo desafia os irmãos lá em 2 Coríntios 8 e 9, eles são os primeiros a contribuir e com alegria fizeram isso e com esforço deram acima das suas possibilidades. Eles eram muito generosos. Eu quero, por último, orientar você, ore e dependa de Deus em tudo que você for fazer. Eu quero incentivar você a colocar diante de Deus em oração seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que você deseja alcançar. Chame sua família, coloque os filhos juntos, sejam fiéis no pouco que Deus tem dado a vocês, sejam generosos e orem, peçam direção a Deus sobre aquilo que vocês têm para receber e como gastar. Lembrando que os bons mordomos são aqueles que são melhores administradores daquilo que têm. Deus proverá para as suas necessidades, eu tenho certeza disso. Se você foi abençoado nesse vídeo, eu quero pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você faça um comentário sobre esse vídeo e você compartilhe esse vídeo com muitos amigos para abençoar pessoas que estão precisando de orientação nas finanças. Se você tem um comentário a fazer, deixe aqui nos nossos comentários, vai ser muito importante porque o seu testemunho pode abençoar outras pessoas também. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Tenha sempre esperança, te vejo no próximo episódio, assim que Deus permitir.